Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Olá, bom dia Itapetininga. Eu falo bom dia porque o programa está sendo gravado nesta terça-feira. Desejo uma ótima terça-feira a todos e hoje uma entrevista muito especial. E é por isso que a gente precisou fazer gravado. Não obstante, você telespectador, através das redes sociais Facebook TV Itapê e pelo YouTube TV Itapê, pode e deve mandar seus comentários que a nossa bancada e mesmo a nossa entrevistada não vão se abster de comentar, de responder, enfim, de dar uma continuidade a um assunto que é o tema principal da entrevista de hoje. Um tema muito importante. Lembrando que o Telescópio conta com apoio cultural do Plano Familiar Camargo, Plano de Assistência Familiar, da Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso, e também da Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. A nossa entrevistada de hoje é a advogada Luciana Terra, que gentilmente nos recebeu de forma online. Bom dia, Luciana, obrigado por aceitar esse convite. E aqui na bancada eu conto à minha direita com a Samira Albuquerque, advogada também militante, assim como aqui do meu lado esquerdo a Miriam Teodoro, também advogada, também militante. Conto com a ajuda dessas duas feras para entrevistar a Luciana, que está lá em São Paulo e vai conversar com a gente aqui nesse programa especial do Telescópio. Lembrando que o Telescópio conta com a participação do telespectador. Mande sugestões de entrevistados, mande suas perguntas, mande seus comentários através das redes sociais. Fique ligado, daqui um minutinho, mais um programa Telescópio para você. É isso aí, de volta aqui com o seu programa Telescópio. Hoje, dia 26 de abril, terça-feira. Lembrando para o telespectador que o programa está sendo gravado, mas eu peço para que vocês deixem seus comentários em seguida pelas redes sociais. A nossa entrevistada especial de hoje é a Luciana Terra. Doutora Luciana, muito bom dia, nos ouve bem? Bom dia, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Samira. Bom dia, Miriam. É uma honra ter sido convidada, ainda mais porque Itapetininga é onde eu comecei, né, toda a minha carreira, toda a minha família também é daí, então eu tenho muito carinho, muito especial pela cidade e principalmente por você, Fábio, que uma vez eu lembro que eu fiz uma corrida de 10 anos de Lei Maria da Penha e você foi um grande apoiador na época. É verdade. É verdade. Nossa, mas não faz tanto tempo assim, vai? Não faz muito tempo. Não, mas é verdade. A época ainda pela revista Top da cidade, né, Luciana? É verdade. Muito bem lembrado aí. Vamos lá. Na pauta de hoje vamos falar sobre os direitos da mulher. Doutora Luciana é advogada. Das 32 mulheres que acusam o herdeiro das Casas Bahia, Saul Klein, de abusos sexuais, estupro e aliciamento. Ela também atua nos casos de um preparador de elenco da Rede Globo de televisão, acusado por 40 e tantas mulheres, também acusado de assédio sexual. Além de atuar em vários outros casos e sobre eles que a gente vai falar, mas focado principalmente no direito da mulher. Luciana, para fazer uma pergunta inicial genérica, como andam os direitos da mulher? Estão bem preservados ou não? Os direitos das mulheres já foram conquistados, estamos em constante evolução, mas precisamos efetivá-los, o que eu digo. Porque muitas vezes uma cidade não tem nenhuma delegacia especializada, tampouco uma delegacia 24 horas com atendimento especializado. Então, o que nós precisamos agora é efetividade da lei, porque a Lei Maria da Penha é uma lei, uma das 3 melhores leis do mundo, mas ainda não temos a estrutura necessária
para a sua aplicação. A gente está passando por um momento na história, acho que do mundo inteiro, né? O efeito da pandemia, do isolamento social, que provocou reflexos nas relações, principalmente nas relações internas das residências. Isso afetou a segurança das mulheres? Afetou a segurança das mulheres, porque o isolamento social, as pessoas ficaram mais dentro de casa, mais próximas, em home office, também tinha a insegurança do momento, quanto à questão de saúde, quanto à questão econômica, e isso foi um fator aí que potencializou as violências já que existiam aí ou poderiam existir. E o que aconteceu é que as mulheres, elas não estavam conseguindo fazer a denúncia. Por quê? Elas não conseguiam ter mobilidade para sair para as delegacias e até mesmo porque estava em contingenciamento, né, de pessoal, enfim, o sistema de justiça, segurança pública e saúde. Quem trabalha com isso sabe que é muito difícil de um mês para o outro não diminuir drasticamente o número de protetivas, né, pedida para o Ministério Público, o sistema de justiça. Mas em março, nós percebemos isso, eu com uma amiga e idealizadora do projeto, a promotora Gabriela Mansur, também com a advogada Anne Williams, aí, que é a grande parceira, nós criamos aí o projeto Justiceiras, que é um projeto totalmente online, voltado para as mulheres, voluntário, gratuito, em que as mulheres acionam a rede e recebem o atendimento psicológico, jurídico, socioassistencial, rede médica, se necessário, como uma porta de entrada para as mulheres. Nós não somos órgão público, não atuamos nos casos, mas fazemos os encaminhamentos necessários. Hoje nós temos aí 10 mil vítimas atendidas, com 10 mil voluntários de todas essas áreas. Com certeza, aí, até em outros países as mulheres começaram a pedir ajuda, assim como brasileiras no exterior ou estrangeiras no Brasil. Já atendemos em mais de 27 países e hoje, com certeza, é um dos maiores projetos que temos no Brasil na área. É o Justiceiras, que acabou de completar 2 anos. Quer dizer, ele já nasceu, na verdade, no início da pandemia, foi isso? Foi, eu lembro que a gente fez uma imersão total de 10 dias, porque a Gabriela estava em quarentena, que ela tinha voltado dos Estados Unidos. Aí eu fui para casa dela, na praia, na época, a gente ficou 10 dias só trabalhando dentro do projeto e o projeto saiu. Ele iniciou por volta do dia 23 de março, abriu para as voluntárias, tanto que nós pensamos, se nós tivermos 100 voluntárias, acho que dá para a gente começar algum atendimento para as mulheres. Só que na primeira semana nós tínhamos mais de 700 voluntárias. Hoje nós temos 10 mil voluntários. 10 mil advogadas voluntárias? Entre advogadas, psicólogas, assistentes sociais, médicas e rede de apoio ao acolhimento, que são mulheres que não têm uma formação técnica, mas que querem compartilhar suas experiências e ajudarem de alguma forma. Hoje temos essas 10 mil e aí temos aí mais de 10 mil vítimas atendidas também, aí chegando em meses, 1.000 casos por mês em atendimento. Perfeito. Samira, boa tarde, né? Meio bom dia, meio boa tarde. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Para conversar com a doutora Luciana. Para mim é uma satisfação especial tê-la aqui, viu? Eu agradeço, fico muito feliz de você estar aqui, compondo, né, a equipe aqui do Telescópio, da TVI, essa casa que sempre recebe, né, a Miriam, a gente, sempre nos dá abertura para falar a respeito das demandas todas das mulheres aqui da nossa região. Sinta-se em casa, sinta-se em casa. Obrigada. Quero mandar um abraço para a Luz, saudade, faz tempo que a gente não se vê. E um carinho enorme que tenho pela Luciana. Eu entendo que é muito importante que a gente tenha, que a gente leve essas mulheres, que as pessoas conheçam e reconheçam o trabalho de mulheres que já anteriormente a nós já realizavam muita coisa. E a Luciana é referência aqui em Itapetininga, antes do trabalho do Abrace, do que a gente fazia,
para mim foi referência pessoal, assim como a doutora Patrícia veio também, que quando começou a Lei Maria da Penha, elas foram pioneiras, começaram com as palestras falando sobre os direitos das mulheres. Luciana viajou para fora do país, se especializou e, além disso, também contribuiu muito com a nossa sociedade, com projetos de leis. E posso aproveitar já e fazer uma perguntinha? Lógico Fábio? que pode, por favor. Na verdade, Lu, eu gostaria muito que você aproveitasse a oportunidade para você contar um pouco desse teu início aqui, nesse sentido, nessa questão dos projetos de leis que você desenvolveu em Itapetininga e que a gente sabe que muitas pessoas não conhecem e merecem reconhecimento desse teu trabalho, porque, por exemplo, eu vou em alguns lugares, em algum espaço, e aí eu pergunto, gente, vocês sabem que tem a lei de parar antes do ponto do ônibus? Não, gente, existe, e essa lei foi construída assim, assim. Então tem muita coisa que as pessoas desconhecem que a gente sabe que tem a tua mãozinha aí, sabe? Então eu acho que é importante as pessoas conhecerem o quanto você contribuiu enquanto você esteve, né, mais ativa aqui em Itapetininga. E além disso também, né, para além disso, hoje em dia, a Luciana que estava no micro, hoje está no macro, defende todas as demandas das mulheres, né? Mas eu sei que tem uma batalha que você trava, que é muito especial para você, muito importante, muito relevante, que são as mulheres DEFISA, né? As mulheres PCD. E eu queria que você falasse a respeito disso. Muita gente não sabe o que é, muita gente não sabe a dificuldade, a vulnerabilidade que é para a mulher DEFISA e, enfim, porque não é só questão violência, é questão acessibilidade, é questão invisibilidade. Então eu queria começar com essas duas coisas aí para você, Lu. Obrigada, Samira. Você também é uma referência na área. Eu lembro que a gente até você fez uma corrida do Abrace. E a Laurinha, minha irmã, que é uma pessoa, né, pessoa com deficiência, tem síndrome de Down, foi que abriu a corrida, assim como a corrida que o Fábio apoiou. Então, obrigada pelas referências, pelas perguntas. E eu sempre gosto de falar em Itapetininga, fazer o máximo que eu posso, porque é realmente a minha raiz. É a cidade, né, que eu cresci, que eu não me formei em Itapetininga, mas eu voltei e iniciei minha vida profissional aí. E fiz grandes amizades e conheci grandes mulheres como vocês. Então, obrigada aí pela pergunta. Eu iniciei em Itapetininga, junto à OAB, era Comissão de Direitos Humanos na época, e tinha uma rede de enfrentamento à violência e abuso infantil. E essa rede era composta por advogada, eu estava pela OAB, aí tinha vigilância sanitária, diretora de escola, CRAS, CREAS e toda uma rede. Realmente é uma rede que funciona. Que era comandada aí pela Cristina do CREAS. E, ao entrar na rede, o que eu via muito era que o costume em Itapetininga era o quê? Era levar a criança ou adolescente para o abrigo. E isso é uma medida extrema, né? E uma medida excepcional, porque você não tira uma criança, né, da família e tudo mais. E muitas vezes o que eu via era uma questão que a mãe era a única responsável pela criança, não porque não tinha pai, mas porque a sociedade responsabilizava somente a mãe ali. E muitas vezes eu me perguntava, eu falei, nossa, mas alguém tá falando com essas mães? E não tinha ninguém falando com essas mães. E aí, quando eu comecei a ir falar, eu comecei a ir, né, eu lembro em paróquia de igreja, nas comunidades, nos CREAS, CRAS das cidades e tudo mais. E eu falei, eu vou falar com essas mães. Por quê? Porque atrás de uma criança que sofria algum abuso, alguma negligência, alguma violência, tinha uma mãe que também estava sofrendo violência. Só que as mulheres, infelizmente, ainda têm aquele julgamento, aquela questão de culpa, de duvidar da palavra da vítima e tudo mais. Então eu comecei a falar com as mulheres da cidade, daí nessa caminhada eu conheci todas, né? A doutora Patrícia veio também, a Samira, a Miriam e todo esse grupo de mulheres que compõem a cidade. E nisso, não é, né? A gente começou a desenvolver os projetos até que
teve o projeto de parada, né, do ponto de ônibus, até na cidade de São Paulo tem, mas aí em Itapetininga foi antes, sabia? Aí, Inovação aqui em Itapetininga. foi em 2015 isso. Foi pioneiro, sim. Como que surgiu isso, Luciana? É porque já tinha algumas cidades fora do estado de São Paulo em que eu tinha visto um projeto de lei em que as mulheres, e aí em Itapetininga a gente incluiu os idosos também, podiam descer fora do ponto após as 22 horas. Em Itapetininga após as 21. Por quê? Porque muitas vezes o ponto de ônibus fica num lugar um pouco mais distante, ou um lugar mais escuro, e às vezes se o ônibus vai 3 quarteirões para frente, já tem uma iluminação, já é mais próximo do local, que a mulher não precisa andar tanto, por uma questão de segurança, né? Por conta dos crimes contra as mulheres, que as mulheres estão, infelizmente, mais vulneráveis. E foi em 2015 que eu defendi esse projeto na Câmara, ele passou, ele existe. E eu mudei para São Paulo logo na sequência, então, assim, eu acho, por isso que eu falo que não falta lei, falta a efetividade da lei. Sim. E eu acho que na época até teve algumas reportagens e tal, mas o que teria que ser feito? Começar a colocar nos ônibus esse informativo, né? Exato. De que existe esse direito, que a mulher pode sair, né? Antes do ponto ou um pouco depois, para que ela tenha uma mobilidade maior, principalmente nos casos de violência sexual, ou até mesmo tem mulheres que estão ali saindo do trabalho, tem uma medida protetiva e o cara está seguindo e ela para 2 quarteirões antes, ele vai lá e comete alguma violência, entendeu? Perfeito. E na sequência também teve a lei da rede, porque essa rede é composta aí por órgãos da prefeitura, por, né, escola. A gente fez um mapeamento, na época foi um zoneamento de 3 territórios da cidade, eram mais de 300 casos por mês de abuso sexual infantil que tinha. Nossa. Isso que são casos subnotificados, então pode ter certeza que tem mais. E aí, antes também de mudar, eu, juntamente com a equipe, né, da rede, do CRES, com a Cristina, a gente fez aí esse projeto de lei. Por quê? Porque para que se mudasse de gestão na prefeitura, o projeto continuasse. E ele continua em vigor hoje em dia. Eu sei que ele, né, ele funciona, ele tem andamento. Então, foram esses 2 projetos de leis que eu tive minha contribuição aí em Itapetininga. Depois, aqui em São Paulo, né, eu participei de alguns outros projetos de lei, como o do crime de stalking, da violência psicológica, essas questões da OAB de paridade também. Então, mas tudo começou aí em Itapetininga. Assim como o meu avô, né, que também fez muito na época aí, ele era um benfeitor da cidade, o Dedé Terra. E acho que eu, né, só continuei aí o DNA da família. É isso aí. E a questão das mulheres deficientes? Ah, sim. Para mim é uma questão muito rara e cara, né? Porque eu tenho minha irmã, Laurinha, que é uma mulher com deficiência, e nós sabemos a dificuldade do dia a dia. Só quem tem uma pessoa com deficiência na família sabe. Ela é uma graça, ela é... eu reconheço o privilégio que nós temos. Nós temos privilégios, inclusive ela pode ter os tratamentos adequados, no tempo adequado, tudo para ela, personalizado. Quando ela precisa, vem para São Paulo, vai para Sorocaba, mas infelizmente ainda o que eu vejo é que faltam políticas públicas para que tenha uma igualdade de oportunidades. Até o projeto Justiceiras veio com isso, de dar igualdade de oportunidades para as vítimas de violência, porque eu sei a diferença que é uma vítima que vai bem orientada, acolhida e já sabendo todo o processo jurídico, fazer um boletim de ocorrência na delegacia, do que uma que vai e realmente não tem ali o manejo de tudo, o acolhimento, o fortalecimento. Então, é importante essa igualdade de oportunidades. As mulheres com deficiência estão sujeitas a 3 vezes mais a sofrer violência, também por sua vulnerabilidade tanto física, muitas são físicas, outras neuroatípicas, e a Laurinha para mim é uma grande inspiração, né? Até foi por ela que eu voltei na época para morar em Itapetininga, que ela estava com 12 anos, e eu falei, não, agora eu quero curtir minha irmã, que eu já tinha ficado fora 6 anos em Campinas,
Aí eu voltei e a gente fez uma farra aí no dia a dia e tal. A gente fez lá a corrida, né? Que o Fábio. Pô, eu lembro, a Fábio, ela tirou foto, foi tirar foto lá. Lembro. Da Sabrina também tem uma foto dela, ela tá com a camiseta de Tem. Mulher Maravilha É, e tudo mais. E agora eu continuo indo, vendo quase praticamente toda semana, mas agora o tempo é um pouco mais curto. Mas eu sei que o que eu precisava fazer era realmente alcançar outras fronteiras, para que eu abra portas para mulheres como ela. perfeito. E vale aqui um beijo muito especial para Laurinha, mas para Lúcia também, né? Afinal de A dona contas, Lúcia também, né? a Lúcia é fera, aquela é top. Miriam, obrigado por aceitar esse convite, para me ajudar a conversar com essa fera que é a Luciana. A sua pergunta para Lu. Oi, Luciana. Na verdade, o que eu tenho de pergunta não é uma pergunta minha. Quando o Fábio me falou sobre o programa, ele falou que precisava de perguntas porque era gravado. Então, eu enviei para os grupos a informação, né, de que teria essa gravação desse programa e pedi para que me enviasse perguntas. Eu recebi uma única pergunta de um amigo. E ele até me perguntou se você é parente dele. Não sei se você conhece o Luiz Flávio Terra. Eu acho que sim, eu já ouvi minha mãe falar esse nome. Já está matando a Ele eu acho que é curiosidade Hungria, dele. Terra Hungria Hungria. Terra, uma coisa assim. É da Eliana, eu acho, talvez. Isso, irmão da Eliana. Não. E daí, Eu já ouvi isso, eu já vi isso na minha família, eu já ouvi. Bom, já está matando a curiosidade dele. E a pergunta dele é a seguinte: se os homens de hoje ainda procuram Amélias? Que dúvida. Olha, se eles procurarem, eles não vão achar. Porque as mulheres, mas tem homens que procuram sim, eu vejo num sentido mais macro, assim, que ainda os homens estão, de alguma forma, que as mulheres chegaram na sociedade, já romperam muitas barreiras. A mulher foi obrigada a lutar pelo voto, para vestir calça. A gente luta todos os dias aí para ter os nossos direitos. Inclusive até no Código Civil de 2002, se vocês sabem bem, de 2002, tá? Não faz 20 anos agora. A gente tinha o Estatuto da Mulher Casada, a gente precisava as mulheres de várias autorizações do homem para assumir papéis na sociedade civil, inclusive de compra, de venda, em várias questões. Até 2005 nós tínhamos aí uma disposição no Código Penal em que, em caso de violência sexual, se o agressor casasse com a mulher, era extinta a punibilidade, ou seja, ele não era punido. Então, são conquistas recentes. Então, também para os homens que chegaram aí com um mundo um pouco com passagem mais livre do que nós, eles também estão tendo que aprender a celebrar as conquistas das mulheres, a independência das mulheres e a conviverem com as mulheres que são independente de todas as formas e que vão atrás dos seus sonhos e que não irão se submeter a nenhuma questão aí, nem a ninguém. E o que eu falo é que os relacionamentos são parcerias, né? É parceria entre o homem e a mulher. Não tem que ter uma relação de poder, nem de submissão, e nem de Amélia. Até mesmo quem mora na mesma casa é responsável pela louça, não só a mulher. Eu sou a pessoa que não gosta de lavar louça, então qualquer homem quiser aqui lavar minha louça, tá super à vontade. Então, assim, eles estão tendo que caminhar juntos, mas tem grandes homens parceiros nisso, que apoiam as mulheres, e realmente nós temos que ser parceiras dos homens também, por questões, até mesmo porque 90% dos cargos de lideranças estão com os homens. No Senado, somos somente 15% mulheres. Então, se eles não apoiarem as mulheres e nós não consigamos, de alguma forma, mostrar aí a nossa força, nós não conseguiremos avançar. Então, assim, tem muitos projetos de ressocialização do agressor, também programas dentro de empresas, tem o ONU Mulheres, né, Eles por Elas, em que os homens apoiam as mulheres. Então, o que eu tenho visto é um grande avanço também nesse sentido, para que a sociedade aí se transforme de forma igualitária, justa e solidária.
Perfeito. A palavra equilíbrio aí é a palavra-chave, né, Luciana? Penso da mesma forma. Exatamente. Na questão da... A gente tem um problema cultural a ser superado, né? É um avanço, é um progresso. Então a gente tem uma legislação, por exemplo, a eleitoral, que determina que 30% das candidatas sejam mulheres. Uma realidade que ainda é difícil para os partidos políticos, sem entrar em política partidária. Por quê? Porque não encontram 30% de mulheres. Acabam ocupando essas vagas com nome laranja, né, Samira? Ou seja, a mulher ainda está num processo de inclusão na política, né? O Senado só foi ter banheiro feminino em 2016, né? Pois é. E aí, na lei, eu tenho acompanhado algumas candidaturas agora, pré-candidaturas, na verdade, de mulheres. Eu tenho várias amigas que também são advogados eleitoralistas. Então, né, o que acontece na lei, a previsão, na verdade, Fábio, é 30% de gênero. Ou seja, pode ser homem ou pode ser mulher. Certo. Só que a sociedade já incutiu isso, que é 30% mulher, mas pode ser 70 mulher e 30 homem, entendeu? E o que eu tenho visto é o seguinte, a dificuldade das mulheres quando se candidatam. Por quê? Porque a gente está falando de candidaturas, mas a gente tem que começar a falar em cadeiras. Ter uma porcentagem, uma cota de cadeiras de mulheres eleitas. Por isso que mesmo que haja 30% aí, que é o mínimo, né? Nós teríamos que, né, ter até mais, é o mínimo 30%, né, de gênero diverso. Só que as mulheres não são eleitas. Por quê? Aí eu posso te falar na prática. Falta de apoio do partido. Os partidos são comandados, os presidentes são maioria homem. Tem o fundo partidário, muitas vezes nas pré-candidaturas não são disponibilizados o mesmo recurso que são disponibilizados para os homens, são para as mulheres. Então, infelizmente, a política ainda hoje é feita de homens, a maioria brancos, cis e héteros. Mas eu sei que há candidaturas importantes aí, que foram eleitas, de várias classes sociais, gêneros, mas eu sei a luta também que foi para essas mulheres, até para mulheres trans também se elegerem, por conta de falta de apoio. Porque o que acontece? Cumprem o mínimo legal que está na lei para não ter a derrubada da chapa somente. Isso. Só que como a gente está falando de candidaturas e a gente não está falando de eleição, de cadeiras, então os partidos fazem isso, entendeu? Eles não dão os mesmos recursos, a mesma estrutura que dão para os homens, para as mulheres, salvo algumas exceções. Então, né, mulheres expoentes aí, referências, e que também vão defender aí alguns interesses, né, do partido. Mas a gente tem que começar a falar em cadeira, em número de cadeiras. Aí sim a gente vai ter um avanço legislativo e mais mulheres em cargos de liderança, que é muito importante. Eu não quero, acho que a Samira não quer, acho que a Miriam não quer que um homem lá esteja debatendo sobre a Lei Maria da Penha, né? Até mesmo porque eles nem sabem ali o que está acontecendo. Perfeito. O nosso presidente da República disse recentemente aí que as mulheres estão quase totalmente integradas à sociedade. Só tem o quase, né? Ajuda na integração da sociedade, Luciana, comentários como esse? Obviamente que não, porque são comentários sem nenhuma efetividade. O que a gente precisa, na verdade, é de apoio. É do que também? É de políticas públicas, e as mulheres têm que ter uma dotação orçamentária própria. A gente tem a dotação orçamentária para segurança, para saúde, para várias questões. Então, para as mulheres, agora até teve uma lei recente que é destinado 5% de um fundo para políticas públicas para as mulheres. E quando eu falo isso, até parece um exagero. Acontece que a violência contra a mulher não está restrita no espaço doméstico, dentro de casa. Porque quando chega num caso de violência doméstica, a Samira é advogada, a Miriam também, ela sabe, a gente faz protetiva, faz boletim de ocorrência, assim, com gosto ainda, a gente não tem problema com isso. Só que a questão é, quando chegou nesse ponto, é que já não funcionou saúde, educação, segurança pública. Sim.
E a violência, esse tipo de comentário, não ter a representatividade em cargos de poder, em cargos de liderança, mulheres nesses espaços, reflete dentro de casa, porque o homem que está integrado na sociedade ali, né, de alguma forma, ele também reflete isso. E a violência contra a mulher, eu faço um trabalho aí com as empresas também, porque as empresas têm tido responsabilidade quanto ao tema, para ter um lucro ético, né? O que eu falo é o lucro ético. Porque a violência contra a mulher, sabe qual que é o prejuízo que ela gera na economia? Não, de que Por forma? ano? De mulher que precisa do sistema de saúde. Opa, acho que... Mulheres, acho que. Aí, E voltou, também voltou. voltou? De mulheres que precisam dos órgãos públicos, que é segurança pública, saúde e, se for o caso, penitenciária para o homem. Também tem a questão dentro da iniciativa privada, que uma mulher que sofre violência doméstica, ela tem baixa produtividade e se afasta aí 18 dias por ano, uma média por baixo. E agora tem a nova disposição em que o INSS, a mulher é afastada de acordo com o auxílio-doença e recebe esse auxílio aí para o afastamento, nada mais justo. Então, gera um custo. Mas você sabe quanto é por ano que gera na economia isso de prejuízo? Não, uma dimensão financeira? É Não faço ideia. R$1 bilhão. Uma mulher vítima de violência, por baixo, ela gasta só com o sistema de público, tá? Por baixo, ela gasta uns R$5 mil. Custa uma mulher de violência para o Estado. Pela ausência do trabalho, pelo uso na saúde... Delegacia, Delegacia. Saúde e Justiça. E aí, alguns casos também quando a prisão tem a penitenciária também, que é paga pelo contribuinte. Sim. Então, assim, quando a gente investe nas mulheres, nessa equidade, nessa igualdade, nós também temos esse fator predominantemente, fora a questão de saúde mental das mulheres, porque há também as vítimas indiretas da violência, que são os filhos, né? Sim. Das mulheres, a família. Então, assim, com o projeto, nós vemos um impacto aí enorme, porque são mulheres, crianças, famílias inteiras que são afetadas, que têm a sua economia prejudicada, que têm a sua formação, a sua educação. Então, quando a gente fala de briga de marido não se mete a colher, se mete a colher, se mete a lei. Por quê? Porque é uma dimensão muito maior do que uma briga de casal, como falam, entende? Perfeito. Deixa eu chamar a Samira aqui para fazer a roda. Samira, eu observei aqui em Tapetininga, num condomínio aqui da cidade, uma plaquinha na entrada ali. Sim. Que uma lei obrigava a comunicar às autoridades, ou seja, briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Queria que você falasse um pouquinho do Abrace, né? A Luciana conhece, mas falasse para o telespectador como está a situação aqui em Tapetininga do direito das mulheres. Nós estamos continuando com o nosso trabalho de reivindicações. Sendo bem honesta, durante essa gestão nós não tivemos um apoio efetivo, eficaz, como disse a Luciana, o que causa uma grande tristeza, porque a gente imaginou que a primeira chefe do executivo, mulher na cidade, ia ser uma aliada. Mas com ela nós aprendemos que nem todas as mulheres são aliadas, que às vezes a gente tem homens que são muito mais... Que entendem muito mais a importância dessa igualdade. Esses dados que a Luciana trouxe são importantíssimos, porque a gente vê que países de primeiro mundo, onde já existe essa percepção de fazer valer, né, as qualidades de cada gênero, só tem a ganhar com a economia, só tem a crescer. E por que nós não conseguimos? Porque querer fazer revolução de baixo para cima é bem difícil, né? Então a gente tem que realmente trabalhar a cultura da informação na base.
que é o que o Abrace faz aqui em Itapetininga e na região, que é o que as justiceiras fazem há 2 anos. A gente também começou com a pandemia aqui um trabalho mais forte ainda, mas além de justiceira, vocês já realizam esse trabalho há muito mais tempo aí em São Paulo, mas essas leis que estão brotando, elas são fundamentais para que restringam realmente situações de violência. E a do condomínio, ela é uma lei fundamental, porque ela obriga que, se houver, né, essa percepção de que está acontecendo uma situação de agressão, de violência, seja de qual natureza, tem que sim haver a comunicação, sob pena de multa, sob pena de uma série de coisas. Muitas pessoas vieram nos perguntar a respeito disso, o que acontece se a gente não fizer? Não, tá lá, é lei, né? Então essas leis, elas são válidas, porque parece que não tem, isso não vai fazer diferença, porque é isso que a gente ouve muito nos relatos das mulheres. Eu não vou procurar as instituições, porque a gente chega lá e a gente é desencorajada, já é um grande passo para a mulher que está humilhada, maltratada, machucada de todas as maneiras, procurar a rede de atendimento. E quando ela chega, ela ainda é desencorajada e ainda dizem para ela que aquilo é uma situação que não vai levar a nada, que aquilo, tem certeza? Depois você acaba mudando de ideia, você tem para você onde ir, você tem seus filhos, quem que vai pagar suas contas, aonde você vai morar, enfim. Ela fica com a cabeça que faz realmente ela pensar e voltar para aquela realidade de agressão. Então, essas leis são importantes sim, para dar apoio, para dar estrutura, para que a mulher se sinta mais segura para denunciar. É a sociedade que precisa dar esse amparo e mudar essas raízes estruturais do machismo. Perfeito. Deixa eu complementar aí, Luciana, essa colocação da Samira aí, porque leis como essa também contribuem, te pergunto, para disseminar a informação. Porque até pouco tempo atrás realmente prevalecia o briga de marido e mulher não se mete a colher. O que acontece na casa do vizinho não é problema meu, né? É privacidade. Sim. Então, recados como esse num local exposto também servem para disseminar a comunicação da paz, né? Ou pelo menos não incentivar a cultura da violência, né? O Brasil é um país que funciona com leis, né? E leis punitivas. Porque esse é um caso emblemático que envolve condomínio e tal, é da Elaine Caparrós, que no Rio de Janeiro, em que ela foi espancada ali dentro da casa dela por um cara que era um relacionamento afetivo, e ninguém fez nada. Nenhum vizinho fez nada. Esse é um caso, eu não sei se vocês lembram, ela ficou toda deformada. O cara é lutador de jiu-jitsu, enfim, um horror. E ouviram os gritos dela e não fizeram nada. E aí veio essa lei no estado de São Paulo, em que também há aplicação de multa aos condomínios. Então, quando a gente mexe no bolso, as coisas costumam funcionar melhor. Então, os condomínios estão fixados também, vários comunicados sobre isso. E é uma forma, assim, de dar visibilidade ao tema, de responsabilidade social, porque a violência contra a mulher, contra a criança, contra os grupos vulneráveis, é um problema de saúde pública, é um problema, uma responsabilidade não só do Estado, porque muita gente fala, mas o Estado... Não é. É um problema da sociedade civil, de nós, né? Nós temos aí vários projetos, como o Abrace, como as Justiceiras, que são projetos formados por mulheres e pessoas da sociedade civil. E acredito que só assim a gente vai conseguir, né, uma sociedade melhor. Eu fico feliz que em Itapetininga tem um Abraço e fico mais tranquila também em que as mulheres têm esse apoio. E, Samira, o que você precisar, né, os projetos estão todos à sua disposição. Além de Justiceiras, também tem o Me Too, que ele surgiu logo após os Justiceiras, em que teve
aquele caso nos Estados Unidos, dos diretores, né, que praticavam abuso sexual, e foi criada aquela hashtag MeToo, e por uma advogada também amiga, Marina Ganzaroli, ela trouxe o MeToo ao Brasil, em que é focado aí a dar voz para as vítimas de violência da indústria cinematográfica, da televisão, do cinema, do audiovisual. E hoje nós temos aí também, hoje, quase 2.000 vítimas atendidas pelo MeToo, porque, na verdade, o MeToo de Cera são projetos parceiros, a gente não tem que inventar a roda, né? A gente tem que unir os propósitos para que a gente consiga crescer. E isso a gente tenta fazer muito de alguma forma. E o MeToo, quando veio, eles são todos os casos atendidos pelas 10.000 voluntárias das justiceiras. Então, a gente amplifica as vozes das mulheres quando a gente coloca alguns temas, né, em voga aí, dentre eles na questão dos condomínios. Dentro da Justiceira, nós temos alguns condomínios que são parceiros, porque as denúncias chegam e a gente já consegue fazer os fluxos necessários para dar visibilidade mesmo. O importante é falar, é ter esse espaço, igual o Fábio está fazendo. Hoje ele está entre 3 mulheres, né? E para que a gente consiga avançar e a sociedade realmente seja educada para isso, porque tudo vai começar pela educação. Perfeito. Antes de passar para a Miriam aqui, uma pergunta que vale aqui para o Brasil inteiro. Luciana, quais são efetivamente os canais de comunicação que funcionam diante de um caso de violência da mulher? Quais são os canais? Tem telefone público? É chamar 190? O governo do estado aqui anuncia que tem um canal próprio? Eu tenho a impressão que não está nem tão disseminado exatamente aonde a mulher tem as delegacias da mulher, lógico, mas quais são os canais de comunicação que você recomenda? Em situação de emergência é 190, é 190 em situação de emergência, porque é polícia militar, crime em flagrante, tá? Tá. Tem que ser crime em flagrante, inclusive. Para denúncia de violência contra a mulher, qualquer delegacia, mas é sempre melhor especializada, porque teoricamente vai ter um acolhimento. Eu sei que em Itapetininga, lá na delegacia, tem a escrivã Patrícia, realiza um trabalho de acolhimento espetacular, aí, porque eu lembro que quando eu ia lá, eu sempre conversava com ela. E é importante ser as especializadas pelas questões. Opa. Deu uma voltou. É importante ser especializadas por conta do acolhimento, né, das especificidades aí. Mas uma coisa que é importante falar é que a mulher pode registrar boletim de ocorrência em qualquer delegacia que ela estiver. Não precisa ser a delegacia da mulher. Não, qualquer que ela estiver. Online mais próxima também? da casa dela. Online também, há o boletim eletrônico online, porque o que eu vejo muitas vezes, as mulheres vão até uma delegacia e fica aquela rota crítica da violência, né? Ah, mas não é aqui, mas tem que ser a sua casa, não, tem que ser especializada. Mas não, é obrigado a fazer o boletim de ocorrência, acolher já o relato, abrir a ocorrência, fazer o termo de declarações da vítima e, posteriormente, a delegacia fará os encaminhamentos necessários para a delegacia aí da localidade da mulher. Um exemplo disso é que tem, em algumas cidades do Brasil, é a Casa da Mulher Brasileira, em que é uma competência nacional. Aqui em São Paulo tem, então, por exemplo, uma vítima que sofreu violência no Rio de Janeiro, está em São Paulo, passagem, ou enfim, fugiu da violência, veio até aqui, ela pode abrir um boletim de ocorrência aqui em São Paulo, que será direcionado para o sistema de segurança e de justiça do Rio de Janeiro. Então, é a mesma coisa que eu falo nas grandes cidades e nas cidades menores, em que onde a mulher for, ela tem o direito de abrir a sua ocorrência e depois quem é responsável por fazer o encaminhamento necessário é a delegacia. Esse ônus não pode ficar nas costas da mulher, entendeu? Da mulher pegar o papel, levar aí, entendeu? Então, Perfeito. Acho que isso que faz a diferença de ter essa informação. E também tem os canais aí, o oficial do governo federal, que é o 180, e também os demais canais. O Justiceiras tem um WhatsApp também, a gente tem aí o Abraço, depois a Samira fala um pouco também da rede de apoio dela, de acolhimento,
E também qualquer centro de referência da mulher, posto de saúde, hospital, todos os órgãos públicos são obrigados, inclusive por lei, a notificar compulsoriamente o sistema de justiça sobre um caso de violência contra a mulher. Perfeito. Eu vou chamar... Eu pode queria fazer. fazer uma pergunta. Vamos lá, Miriam. Que acontece muito com a gente aqui em Itapetininga, né? As mulheres, elas procuram a delegacia e são orientadas a fazer a reclamação através do site da polícia, né? E não é fácil de pegar ali e todos os links e seguir tudo que eles estão pedindo. Então, muitas vezes, mulheres me ligam perguntando como que ela faz para registrar esse boletim de ocorrência virtual. Existe, eu não sei, né? Eu desconheço. Existe algum lugar, algum telefone que seja só para isso, para orientar a mulher como ela deve fazer esse boletim de ocorrência através da internet? Se você souber, né, seria mais um canal, né, para auxiliar, né, nessa questão. Mas é um erro na origem, pelo que eu entendi, então, porque a delegacia é obrigada a receber Sim, mas muitas vezes eles falam para a mulher ir embora e fazer o registro pela internet, muitas vezes. Isso já aconteceu comigo até aqui em São Paulo, na Casa da Mulher Brasileira, sabia? Era um dia que estava tendo vários flagrantes, quando tem flagrante passa na frente, e os escrivãos falavam, faz na internet, doutora. Não sei o que. Eu falei, não, eu não vou fazer na internet. A vítima está aqui e a gente vai colher o termo de declarações. Pela internet é bom, porque no início da pandemia não tinha mobilidade, então isso foi bom, só que é limitado. Então, tem número de linhas, enfim, é limitado sim. E na prática, eu estou falando que não é o ideal, mas na prática tem tido uma certa resistência para a concessão de medidas protetivas feitas online. Então, por isso que eu sempre oriento para que, se possível, vá pessoalmente. Primeiro que, mesmo que a mulher esteja lá, tem que ser lavrado esse BO, como eu já disse, né? Infelizmente, eu não sei de nenhum canal oficial que dê essas orientações. Eu sei que no site da Polícia Civil tem um passo a passo e tudo mais. E é por isso que nós temos aí os projetos, né? Para realmente dar orientação para as mulheres. As justiceiras, a gente tem uma cartilha que faz, na época, passo a passo, o boletim de ocorrência para a mulher. A gente passava isso. Mas não é o ideal, porque se ela já está presencialmente, ela inclusive já pode registrar a ocorrência e pedir o termo de declarações. Por quê? Porque ela não precisa novamente ser chamada na delegacia para depor. E o que a gente tem que evitar é essa revitimização da mulher, de ela ficar contando a mesma história várias vezes. Perfeito, perfeitíssimo. E até acontece, você falou de um exemplo seu, Luciana, eu estou nesse momento atendendo uma mulher que ela fez através né, do portal eletrônico e apesar, assim, o relato dela, ela não soube de repente se expressar, né, com o calor da emoção, e também tem como você colocar alguns anexos, mas não são suficientes. Enfim, não entenderam a medida de proteção, como você deu aí o exemplo, né? Eles não estão mesmo concedendo as medidas de proteção através do boletim, do portal eletrônico, e ainda consideraram que não era caso criminal na situação dela. E ela ali mostrando, assim, por A mais B, as situações de violência psicológica, de ameaça, e, enfim, daí ela chegou aí até a delegacia e o delegado que estava de plantão, verificando esse boletim, insistiu de que não era caso criminal, que era uma situação civil. Então é como você falou, o ideal é que a mulher vá acompanhada. Vá acompanhada, porque daí eles têm uma outra fala, um outro respeito com essa mulher. Infelizmente, acontece dessa forma assim. E acompanhada que eu falo não é por advogada, vai com uma amiga. Sim. Vai com alguém. Não vai sozinha na delegacia. Seja um apoio, Toda mulher né? tem uma rede de apoio. Porque assim, a mulher muitas vezes ela tá no calor da emoção e ela não consegue nem se expressar do que aconteceu. E aí o escrivão não consegue entender, aí não consegue colocar no papel. Aí imagina você dar para a mulher um computador naquela calor da emoção, ela nervosa, sofrendo tudo, para ela escrever o que aconteceu. Assim, é difícil. Então, no começo funcionou muito bem, assim, foi uma medida muito eficaz e tal. Mas agora, com o aumento do número de casos também, a gente precisa estruturar melhor isso, porque as medidas não estão sendo concedidas. Exato.
Eu vou chamar, antes de rodar, Miriam, vou chamar os apoiadores culturais, porque tem bastante assunto aí, tá rolando bem aí a prosa. Então fique ligado, é rapidinho, Luciana, a gente já volta. Claro. Acreditamos no cuidar. Nós cuidamos, até mesmo onde você não enxerga. Pois quem cuida não precisa só de bons médicos. Precisa de parcerias, precisa de pessoas, precisa de saúde e amor. Somos a Unimed Sul Paulista e estamos cada vez mais fortes, com uma rede de recursos cada vez maior e melhor. E nós não descansamos nunca. Estamos com você a cada minuto, a cada gesto, a cada conquista. Somos uma cooperativa. Colaborar faz parte da nossa história. Valorizamos e cuidamos do mundo em que vivemos e essa preocupação está refletida em nossas práticas diárias. Investimento contínuo em programas que visam estabelecer uma relação de consenso entre ambiente econômico, meio ambiente e sociedade. Estamos presentes assumindo nossa identidade regional, razão que nos possibilita entender e atender verdadeiramente às necessidades de nossos clientes. Acreditamos no cuidar. Cuidar é nossa essência e o que nos move todos os dias, para você aproveitar o melhor da vida. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. Vamos lá, boa tarde, de volta aqui no Telescópio, o assunto está fervendo, mas a doutora Miriam queria dar uma contribuição aí, uma continuidade, que é a realidade das delegacias ainda, né, Miriam? Isso, por exemplo, cidades pequenas, menores que Itapetininga, como Angatuba, ela não tem delegacia aos finais de semana. Se acontece um crime, tem que vir para Itapetininga para fazer a ocorrência, o boletim de ocorrência. Imagina questões de direitos com relação à mulher, né? O que a gente poderia pensar como solução? A OAB talvez pudesse sugerir um escritório que pudesse ser ali um centro de apoio e, ao menos para tentar fazer esse boletim de ocorrência virtual, para que a mulher tenha, de alguma forma, algum amparo. Eu falo com relação que eu conheço com relação à cidade de Angatuba, Sarapuí, São Miguel Arcanjo também tem essa dificuldade com delegacia aos finais de semana. Não, Campininha não tem nenhuma UBS. Campininha não tem uma policial, não tem uma soldado feminina. Mulher. Então, a gente percebe, o que mais me deixa chocada é que, como a Luciana disse, existem as leis que são punitivas, porém, elas funcionam, né? Nas capitais, funcionam nas metrópoles, né? No macro, mas ela não chega no interior. E a pergunta que não quer calar é: por que não chega no interior? E para nós é óbvio, é uma questão de boa vontade política. Na época de campanha é uma pauta extremamente gasta, né? Falar sobre direitos das mulheres, inclusive teve candidatos que se elegeram dizendo que iriam trazer mais delegacias 24 horas e, ao contrário, votaram contra quando isso passou pela Lesp e nós perdemos a nossa delegacia 24 horas em Itapetininga nessa última gestão. Então, o que é dito muito em época de campanha, quando chega daí depois de diplomados, eles não entendem isso como algo de importância. Lógico, desenvolvimento urbano diz respeito a tudo, mas o que não entendem é que, para existir o desenvolvimento urbano de uma cidade, não é só questão espaço geográfico,
território, mas os atores sociais que neles estão inseridos. São todos nós. Né? Que assim, a nossa vida, o indivíduo, ele alcança o todo e o todo alcança o indivíduo. Enquanto a gente não tiver essa percepção de que, o meu mundinho é isso aqui e o resto que se exploda, fica meio difícil mesmo, porque não vem para as cidades menores. É uma tristeza. É um problema de estrutura administrativa aí do governo do estado aí, né? Eu consigo até visualizar algumas soluções. Se a gente for pensar, né, colocar a defensoria pública ali para deixar um escritório de um advogado atendendo, vai sorteando aos finais de semana, enfim, como a gente faz atendimento pela assistência judiciária. Eu até penso nessa possibilidade que poderia suprir essa carência das cidades pequenas, né, na ausência de uma delegacia mesmo, né, ao menos para o direito da mulher. Mas depende muito da boa vontade, como a Samira está falando. E eu acho que e eu acho que é assim também, é uma questão de interesse também dos profissionais, né? Porque não é só uma questão de advogadas, né? Mas a gente precisa de uma equipe multiprofissional. Eu, quando me dispus a trabalhar com isso, voluntariamente, gratuitamente, você sabe, Miriam, a gente estava junto, passamos quase ali 12 horas esperando uma medida de proteção gravíssima, e a gente ouviu na época de um advogado muito conhecido da cidade: cuidado, viu, vocês estão sendo visadas na cidade como possíveis captadoras de clientes com esse trabalho de vocês. Falei, nossa, só se a gente estiver captando dívida, captando problema, porque até agora captando dor de cabeça, porque eu poderia estar na minha casa bem tranquila. Ameaça, quantas ameaças? Mas assim, eu sempre entendi, isso desde sempre, que como a Luciana disse, né? A Laurinha tem todo esse amparo, graças a Deus e tudo mais. A gente tem a Gabi em Sorocaba, que criou, ela criou e está com muita gente no Instagram agora seguindo ela. Vou te passar o contato dela, Luciana, a Gabi Pereira, que montou o projeto Ampara. Mulher da periferia, pobre, o filhinho dela, o Ben, ele tem múltiplas deficiências, ele é surdo, ele tem Down e agora descobriu o autismo. E a dificuldade que essa família atípica tem para os acessos dos serviços públicos. E ela está assim, fazendo um trabalho espetacular. Mas a gente vê que nós que tivemos possibilidade, privilégio de estudarmos, de nos profissionalizarmos, de nos especializarmos, eu acho que é a obrigação nossa, enquanto cidadão, retornar para a nossa sociedade a nossa função social. Então, eu acho que esse despertar, enquanto comunicólogo, né, jornalista, profissional do marketing, enfim, de que maneira a gente pode contribuir para a nossa sociedade, para a gente retornar esses privilégios. Perfeito, perfeitíssimo, corretíssimo. Deixa eu botar um outro assunto aqui na roda, Miriam. Você que viveu muitos anos em São Paulo, talvez a Luciana possa compartilhar. 14 anos em São Paulo. Como que está a questão da liberdade da mulher? A liberdade do ir e vir, do sair para ir num barzinho tomar uma cerveja, o respeito, né, durante o lazer, durante o passeio. E tem uma campanha que a gente pactua, obviamente, que é o não é não. Né? Como que está a situação do não é não? Está prevalecendo? Com relação ao não é não, né, eu não sei, faz tempo que eu não tenho saído, né, por conta da pandemia, mas com relação ao não é não, que eu vejo, o não é não, com relação ao que eu recebo, né, de mulheres que me solicitam atendimento, aparentemente deu uma melhorada. Aparentemente deu uma melhorada, porém, eu não sei se esses registros que a gente vê hoje, que aumentaram os números de registro, eu não sei se são porque as mulheres estão mais conscientizadas com relação acho que isso a Luciana com certeza consegue me ajudar a responder, não sei se as mulheres estão mais conscientizadas dos direitos delas ou se tem acontecido mais casos. Eu acredito que diminuíram os casos, né? Que os homens eles estão mais
empáticos com as mulheres também, né? À medida que eles têm algum conhecimento sobre a questão, né? O feminismo e tudo que a mulher realmente busca com os direitos das mulheres, eles têm se tornado mais empáticos. E as mulheres, conhecendo mais os direitos delas, elas têm buscado mais ajuda, sim. Ou seja, não precisa ter medo, basta ter respeito, né? Não é assim que fala, Sim. Samira? Porque quando a gente fala em direito da mulher, é lógico que chama a atenção de toda a sociedade casos de agressões, né? De estupro, mas também tem na liberdade do ir e vir. Esses dias, agora no carnaval, eu vi um post da VTube, que todo mundo sabe quem é. Ela disse que estava saindo do camarote e quando ela passou por um determinado lugar, muitas mãos de homens passaram no corpo inteiro dela. Perfeito. Né? Isso Ela é ficou uma assim, agressão. horrorizada, chocada. Isso já aconteceu comigo no carnaval. Não precisa esperar chegar no estupro, no assassinato, Exatamente. né? É uma sensação horrível. Só de lembrar eu fico assim, sabe? Me dá uma sensação ruim. Eu acho que isso deve acontecer com muitas meninas, com muitas mulheres. Isso já me aconteceu lá na época quando eu tinha a idade dela. E assim, eu não sabia reagir. Eu pensei, daí eu lembro que um primo meu me ajudou. Né? Ele ficou do meu lado assim, tipo, vem cá, né? Se alguém vir aqui vai apanhar. Mas assim, eu lembro que eu fiquei muito mal com essa situação. E a gente não sabe, né? Menina nova não sabe nem como reagir. Perfeito, ali se na defender. hora. Ela pegou e fez o post. E eu acho que isso foi muito válido, porque ela tem muitos seguidores, né? Muitas seguidoras. E é uma forma de alertar, sim. Luciana, diante desse cenário, como que é a tua visão aí do não é não? Repito, a agressão começa nesse pequeno comportamento. Não desejamos que chegue no estupro, obviamente, né? Mas o direito da mulher, o respeito ao outro, começa nesse comportamento mais simples, vamos chamar assim, né? Importunação sexual. Importunação sexual, exatamente. São todas violências, só que o que tem acontecido? Aquela violência mais bruta, aquela violência mais visível aos olhos, ela não está sendo, por exemplo, tem as violências físicas, a psicológica, a patrimonial. 90% dos casos que a gente recebe são de violência psicológica, que são violências mais sutis. Assim como o sistema vai avançando, né, as violências também vão de alguma forma aí se caracterizando de outra forma, infelizmente. Infelizmente, a violência democrática, ela atinge mulheres de todas as classes sociais, de todas as etnias, de todas as cores, gêneros, infelizmente. O que acontece é que as mulheres em maior vulnerabilidade social, elas ainda têm essa questão da vulnerabilidade social para acesso à justiça. Então, esses casos que têm grande repercussão e visibilidade são muito importantes. Tem um caso recente que aconteceu no rodeio de Aguariúna, que é da Franciane Andrade. A influencer, né? Na época o caso chegou até mim, eu e a doutora Isabela Borges, nós somos advogadas dela, e ela foi dopada e abusada, e a gente, né, tem uma investigação em andamento e não sabemos quem é o agressor. Por quê? Porque hoje em dia também temos que tomar cuidado aí nas baladas e tudo mais com a questão da bebida, porque não aceitar a bebida dos outros, não deixar o copo à vista. Eu sei que Itapetininga tem bastante adolescente, sempre teve uma vida noturna muito agitada e há drogas aí, né, como Boa Noite Cinderela e tantos outros medicamentos, em que eles colocam a mulher em uma situação de maior vulnerabilidade, muitas vezes não lembra do que se fez, não sabe o que aconteceu, para cometer esses abusos. Infelizmente, esses casos ainda ocorrem, mas o que está acontecendo é uma maior intolerância da sociedade com esses casos, uma maior indignação, porque as mulheres estão com coragem de dar visibilidade. Também por quê? Porque nós mulheres estamos ouvindo as mulheres. Nós temos aí todos esses projetos, todas as mulheres de referência, e elas podem se apoiar. E quando uma mulher fala e todas escutam, todas vão se unir numa só voz. Tem outros casos de grande repercussão aí, em que o que acontece é uma vítima fala e ela é acolhida. Aí outra vítima, ela
sofreu a mesma coisa, ela nem sabia que aquilo era violência. Então ela fala também. Aí a hora que nós vemos, aí são 30, 40 vítimas, né? Que chegam sobre o mesmo caso, com o mesmo modo de operação, que eu falo, o modus operandi. Um caso com o mesmo, eu falo que é assediador sexual killer, né? Porque Em série. em série, são agressores em série, como nós temos vários casos aí, né, no Brasil, como o caso João de Deus. Agora tem esse caso recente do Saul Klein, tem o caso do Sérgio Pena, do Márcio Smelling. O que você pode falar desse caso do Saul Klein, do herdeiro lá da Casas Bahia? É uma coisa que foge um pouco até uma coisa meio até fantasiosa, não é não, Luciana? Uma coisa horrível, né? É um caso muito grave. As primeiras vítimas, né, fiz os acolhimentos aí, a gente fez pelo projeto, depois o caso seguiu, né, e está em andamento até hoje, eu acompanho, e o que aconteceu é que é estrutura de poder, né, abuso do poder econômico com submissão da mulher. Então, teve até recente uma série no UOL, né, são 3 episódios em que as vítimas contam, tem a minha participação também, e o que acontecia, ele tinha já um esquema de pirâmide, uma organização ali para satisfazer sua lascívia, né? Porque tudo que ele fez foi um crime. Sim. O que ele fazia? Ele recrutava mulheres, eu posso falar porque isso está público, né? Nas reportagens e tal, em que pese ser em segredo de justiça. Eles recrutavam mulheres como modelo, e ali ele cometia os abusos, levava para um sítio dele com muitas mulheres, 20, 30 mulheres, e que tinham que ficar à sua disposição ali e a seu bel prazer. Elas eram pagas para isso, mas isso não as invalida, porque eu ouvi todas as vítimas, eu acompanhei todos os depoimentos, e nenhuma delas tinha como atividade anterior a prostituição. Não que justificasse, né? Fica, mas é importante dizer, porque, não, mas garoto, mas nenhuma mulher merece esse tipo de violência, mesmo que ela estivesse lá, ela não tinham violências sistemáticas que aconteciam ali, de privação do sono, de abuso de álcool e drogas, de privação de comida, de mudança de personalidade, enfim, era uma estrutura, mas ele tinha uma estrutura, assim como tem na Netflix uma série do Jeff Epstein, que é um milionário americano. Chama Poder e Perversão, a série. E é uma estrutura de poder em que ali ele só fazia, tinha tudo, tinha motorista, já tinha a menina que chegava e fazia os comandos dele, para orientar as outras. Então ele criou uma estrutura de abuso sistemática contra as mulheres, e mulheres muito novas, e isso vem do pai dele, né, do Samuel Klein, que começou isso. Então, isso que né? E esse aspecto hereditário aí, quer dizer, isso é cultural mesmo, né? Ele aprendeu isso. É uma naturalização da violência, é uma naturalização da violência. O pai fazia isso, mas o pai fazia isso com meninas muito novas, de 10, 12 anos. Uma das vítimas participou do documentário, vítima do Samuel, assim. E são questões que abalam a vida da mulher, a sua vida inteira. São marcas, assim, que deixam na vida da mulher, que, infelizmente, todas saíram com tratamento e tal, mas que assim, a vida da mulher não vai ser a mesma depois. E a naturalização dessa violência, o Saul já veio aí daí depois de uma outra estrutura, então não eram mulheres mais tão novas, mas tem algumas menores de idade, mas sua maioria maiores de idade, porque a narrativa dele, quando começaram a aparecer as denúncias, é de Sugar Daddy, né? Que ele era o Sugar Daddy que sustentava aquelas meninas. E eu posso dizer com toda certeza que não é isso que acontecia, que havia uma dependência, ele criava uma dependência econômica nas meninas, uma dependência emocional também, muitas a chamavam ele de pai. Nos depoimentos, a gente percebia a vulnerabilidade social das mulheres, das meninas, a vulnerabilidade emocional também que elas sofriam, e ele abusava de tudo isso, assim como
os casos de líderes religiosos em que há o abuso da fé. Mas felizmente, né, esses casos têm sido falados e punidos. O João de Deus está aí, ele foi condenado já por vários dos abusos que ele cometeu. Estava preso, agora está em prisão domiciliar. Mas, de alguma forma, nós temos que ouvir essas mulheres, não julgá-las, para que a gente consiga, de alguma forma, em que a primeira mulher que sofreu esse tipo de violência já consiga fazer uma denúncia, localizar isso de alguma forma, entendeu? Porque é muito mais do que a lei, do que a gente falar assim, o Código Penal fala de estupro, é isso. E a gente começar a colocar etiquetas, né? Porque há questões mais subjetivas, como dependência emocional. Eu escuto muita gente falar, mas essa aí gosta de apanhar, né? Foi lá e voltou. Mas não vê a dependência emocional que é criada, a dependência financeira e todas essas outras questões. Por isso que é importante nós termos esse acolhimento especializado de pessoas que entendam aí, inclusive dentro dos órgãos públicos, né? Nós temos aí agora já uma resolução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, em que todos os ingressos da carreira da magistratura, que são os novos juízes e juízas, têm uma formação em gênero que eu digo em direito das mulheres, em direitos, né, dessa natureza, para que faça um julgamento justo. Até temos também um protocolo aí específico de perspectiva de julgamento também, já que é uma orientação do Conselho Nacional de Justiça. Temos isso dentro do Ministério Público e agora as empresas estão se procurando com isso, a iniciativa privada, para que isso realmente seja combatido, não só porque é ilegal, mas também porque é imoral, porque é intolerável qualquer tipo de violência contra a mulher. Inclusive, a OAB tem uma resolução que homens agressores, né, que há questões aí de violência doméstica, eles não podem tirar a carteira da ordem. Poxa vida. Para que não faça parte da organização. Luciana, o papo aqui vai longe, mas a gente já está se aproximando do final aí. Samira, valeu o papo? Samira, uma mensagem final aí. Eu ficaria aqui a tarde toda conversando com vocês, conversando com a Luciana. Ela né, disse a respeito à questão do julgamento, né, que acontece, e eu fiquei aqui ouvindo, e você também perguntou do não é não. Eu vejo que a gente tem a questão, né, que vem desde lá do ato obsceno, do assédio verbal, do assédio no ambiente de trabalho, de todos esses rótulos mesmo de violência contra a mulher. Mas dentro do que diz respeito às raízes estruturais da nossa cultura, antes disso existe algo que nós precisamos trabalhar muito, que é a desconstrução da rivalidade entre as mulheres. As mulheres precisam se apoiar mais, precisam se amparar, precisam se ajudar, não podem mais continuar validando discursos machistas, especialmente através das redes sociais, onde a gente vê mulheres sendo assim, nossa, coisas horrorosas. Eu vi agora, recentemente, no Instagram da Grazi Massafera, que terminou o relacionamento dela, no dia 8 de março, ela estava com um aspecto assim, dava para ver o sofrimento dela. E ali, assim, mulheres dizendo, mas não adianta ser só bonita, deve ser super chata, deve ser isso. E as pessoas ali, mulheres falando isso. Sabe, a gente já tem os homens como os nossos algozes, a gente já luta contra isso. Então, as mulheres, elas precisam, de uma vez por todas, entender que nós somos, na verdade, quem pode fazer alguma coisa por outra mulher. A grande segurança de uma mulher em relação a outra mulher somos nós. Tem toda uma estrutura, tem toda uma rede de atendimento, mas é esse olhar de compaixão, de eu não quero para você o que eu não quero para mim. Eu já passei por isso, eu não quero que você passe também. Ou eu nunca passei, mas eu não quero que nenhuma mulher passe. Então, eu acredito que essa desconstrução da rivalidade é fundamental e a gente tem que insistir, a gente tem que continuar com esses projetos, continuar, porque tem dia que a gente
desaba com algumas coisas, mas para isso existe Luciana, existe Miriam, existe tantas outras mulheres, para que uma possa levantar a outra e vamos embora. Mais empatia entre as mulheres. Mais amor entre as mulheres mesmo, amor. Perfeito. Miriam, muito obrigado, Miriam. Eu que agradeço. Valeu a prosa? Claro, eu acho que isso tem que ser constante. Pelo menos uma vez por semana você poderia fazer um programa com mulheres. Fechou? Não assim que eu esteja aqui uma vez por semana, mas outras mulheres principalmente. Também tem outras mulheres que são do feminismo aqui em Itapetininga, as meninas mais jovens, porque eu já estou passando cetro. Porque realmente é algo que desgasta, a gente fala e dá a impressão que algumas mulheres, elas retrocedem, né? A Sá falou do Instagram, mas se você entrar em aplicativos mais populares, como TikTok, Kawaii, é horrível, é uma coisa de você ver e sair passando mal o que está escrito ali, né? Que mulheres falam para outras mulheres, são até mais incisivas do que homens, né? É assustador, eu fico pensando, e é essa turma que está aí, que a gente está lutando na sociedade para mudar e tem que conseguir, né? Não dá para falar que não vai conseguir. A gente tem que conseguir de alguma forma. Desistir nunca. Porque tem a coisa do não é não, mas versus a hipersexualização precoce. Isso. Que eles usam de argumento como a violência é comportamental da mulher. Mas até onde essa mulher, na periferia, essa mulher, né, pobre, ela tem caminhos, onde ela tem condução para ela ter compreensão do que ela está fazendo. E a própria cultura, né, do que ela vive. Exato, ali, o corpo dela está sendo um corpo de consumo, essa coisa do objeto. Então a gente vê muito isso. Não é não, mas está aí se expondo isso, aquilo. Naturalizando então, a violência. A gente sabe a dificuldade da condenação nesse sentido, né? Por um lado você tem o não, mas por outro você tem uma sexualização precoce aí, né? Muito forte. E isso é um grande problema e falta para um programa inteiro. Luciana, muito obrigado. Muito obrigado por despender esse horário aqui com a Obrigada, gente. fiquei muito feliz de estar aqui e muitas vezes a gente fica falando, né, de políticas públicas e tal, mas assim, o óbvio é invisível aos olhos, então a gente tem que fazer o arroz com feijão bem feito, como ter uma delegacia na cidade, que faça um boletim de ocorrência bem feito, coisas básicas e óbvias para que a gente consiga avançar no macro. Eu sei as dificuldades que a gente tem aí em Itapetininga, porque eu atuei aí muito tempo, inclusive até lembrei de uma história, que o primeiro caso de violência doméstica que eu peguei era de uma mãe, de um aluno da minha mãe. E a gente faz tudo pro bono, a Samira sabe como é. Sim. A gente paga para trabalhar. Enfim, mas eu lembro que era um policial militar e uma semana antes da audiência ele guinchou o meu carro. Aquilo para mim, assim, foi na época era 10 anos mais nova, estava começando a carreira, eu fiquei muito assustada. Mas na época eu tive o apoio da DDM, que era a doutora Leila Tardelli, do Luiz Gonzaga, que era o presidente da OAB, e eu continuei. Então, assim, a união, e assim como o apoio das pessoas da rede, das mulheres, que fazem parte das minhas amigas, da minha clara família. De intimidar você, né? Sim. Só que não conseguiu, porque aí eu fiquei maior, né? Então é isso que eu falo para as mulheres. Não desistam, coragem e vamos nos unir, porque a tática aí de guerra, né, que é muito comum, qual? Qual que é a maior tática de guerra? Dividir para governar. Sim. E as mulheres, quando se unem, coisas incríveis acontecem. Temos aí os projetos, hoje a Justiceiras tem mais de 10 mil voluntárias unidas, que se unem num propósito só, assim como a gente tem união de projetos de mulheres que fazem a diferença no Brasil. Eu brinco até que eu sou chão de fábrica, eu gosto de delegar. Não sou acadêmica igual meu primo, tá, Fábio? Aliás, do nada. O Cassiano, né, um beijo até para ele se ele estiver vendo, mas assim, a gente tem que lutar muito e abrir os espaços, porque quando uma mulher sobe, tem que levar a outra junto, sim. Porque só assim a gente vai construir, sim, mulheres
em cargos de liderança, ou mulheres sendo o que ela quiser ser. Se for uma escolha dela, ela quiser casar, ter filhos, ser dona de casa, mas isso tem que ser uma escolha dela. Assim como se ela quiser ser uma executiva, se ela quiser ser uma advogada, se ela quiser jogar futebol. A mulher tem que ter liberdade de escolhas para ser o que ela quiser ser. Então, agradeço ao convite, podem contar comigo sempre, toda a cidade, toda a região, Samira, Miriam, Fábio, o que vocês precisarem, eu estou à disposição para que nós consigamos aí avançar cada vez mais. Maravilha, muito obrigado, Luciana. E fica aqui a proposta da Miriam, está aceita. Vai ter sempre mulher na bancada aqui, viu, Miriam? Que ótimo. Não que não tenha por opção, mas agora vai ser um monitoramento aqui. Há de convir, vale o registro aí, que é uma produtora, né? A produtora é mulher, a Laura. É quem faz a produção, e vamos ficar alerta para... É a Laura que manda em tudo, então, né, Fábio? Exatamente. Vamos pegar no pé da Laura. Vamos pegar no pé da Laura. É importante, nas cidades tem muitas expoentes, mulheres, não só advogada, gente, tem de todas as áreas, muitas mulheres que podem fazer a diferença e compartilhar suas experiências. Então eu assino embaixo também a sugestão da Miriam e vamos em frente. É isso aí. Muito obrigado, Luciana, aí desde São Paulo, dispondo do seu tempo. Miriam, muito obrigado pelo convite. Samira também. Obrigada. E tenham o telescópio como sempre um espaço de debate. Sempre com muita transparência, sem censura. E realmente porque começa por conversar, né? Falar é muito importante. Então a gente... E parabéns, Fábio, por ser um grande apoiador das mulheres. Não tenha dúvida. Sou sim, continuarei sendo. É isso aí. Muito obrigado a você, telespectador. Um beijo pra Laurinha. Um beijo. É isso aí. Fique ligado, amanhã um novo telescópio para você. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.